Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason Isidio aqui para mais um vídeo no nosso canal. Bom pessoal, desculpem o sumiço aí dos últimos tempos. Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu estava num pós-doutorado, o segundo pós-doutorado da minha vida, agora especificamente lá na Universidade Autônoma de Barcelona. Então, realmente a finalização do pós-doutorado, a volta para o Brasil, a readaptação, o começo das aulas aqui na Universidade Federal, realmente a coisa ficou bastante corrida, mais do que o normal, né? Ter que achar lugar para morar, essa coisa toda que um dia eu posso contar aqui num vídeo extra para vocês. Então, mas agora as coisas já estão novamente no prumo, sobrou um tempinho aqui, então estou gravando um videozinho e hoje para atender um pedido especial que algumas pessoas me fizeram, que é falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo nos últimos anos e que tem a ver também com o tema do pós-doutorado que, né, me levou lá a Barcelona na Universidade Autônoma. Então, para isso, pessoal, eu trouxe um videozinho do meu próprio canal. É o primeiro vídeo que eu fiz na vida para o YouTube. Se vocês clicarem nele ali, vocês vão ver que ele... Deixa eu até dar uma espiadinha aqui, uma roladinha para não falar bobagem. 12 anos, né? 14 mil visualizações. Acho que é o vídeo, pelo menos aqui nessa plataforma, é o vídeo mais visualizado que eu tenho. É um videozinho bastante simples e hoje eu fico pensando, nossa, realmente assim, né? 12 anos atrás tudo isso aqui era mato. Não tinha tanto coach, tanto youtuber, não tinha tanta gente falando de canais maravilhosos de ciência aqui no YouTube. Então, se eu tivesse continuado, talvez hoje eu já nem mais fosse cientista, nem professor universitário, eu tivesse dedicado aqui exclusivamente ao YouTube. Mas não vou reclamar da minha vida, porque eu faço realmente o que eu quero, o que eu gosto, né? Que é fazer ciência, que é dar aula, que é ensinar o pessoal. E, obviamente, isso aqui é um trabalho voluntário, né? Que a gente vem aqui, não ganha nenhum dinheiro, né? Vem aqui simplesmente com o intuito de ajudar a nossa sociedade, aquela que ajudou a financiar ou pagou, basicamente, todos os meus estudos, né, com o dinheiro dos impostos. Então é um trabalho social, um trabalho voluntário que é feito aqui. Então, 12 anos atrás estava lá o Jason, né, ainda um pós-graduando, fazendo esse videozinho aqui a respeito do teste do campo aberto. E por que eu vou mostrar esse teste aqui, esse vídeo especificamente para vocês, pessoal? Porque o teste do campo aberto talvez seja aquele teste comportamental que é feito em laboratórios, mais especificamente aqui com ratos ou com camundongos, mas também existem outras versões com alguns outros animais e até uma tentativa aqui um pouquinho diferente de fazer algumas avaliações com seres humanos, mas o foco principal da minha carreira foi muito os roedores, né? O rato ou o camundongo em laboratório. Então, o teste do campo aberto, ele é um teste que serve para avaliar a emocionalidade desses animais. E com emocionalidade eu quero dizer aqui um termo generalista, para não ficar falando muito de ansiedade, ficar falando muito de medo, porque ansiedade, apesar de que ela é uma emoção aí, né, muito presente na vida de nós seres humanos, mas em animais de laboratório é um pouco difícil avaliar ansiedade especificamente, né? Porque a gente não tem a declaração do animal, a gente não pode fazer ele sentar num divã ali, bater um papo com ele, né? E ele nos contar a respeito das vidas, dos anseios dele, das antecipações do futuro que afligem a vida dele. Então a gente usa emocionalidade, aqui é um termo mais generalista, para eu não me comprometer. Mas se vocês estão começando aqui na carreira científica da análise de comportamento, provavelmente vocês vão achar artigos falando que esse é um teste que mede ansiedade em ratos de laboratório ou em camundongos de laboratório. Ele é utilizado também muito por vários pesquisadores para medir a atividade locomotora dos animais. Então tem muita gente que é interessada, por exemplo, o pessoal que estuda Parkinson, o pessoal que estuda movimento, exercício físico, Alzheimer e por aí vai. Eles utilizam esse teste do campo aberto, né? Simplesmente colocam o animal para passear ali livremente e avaliam como está a pisada dele, como está a velocidade máxima, a velocidade mínima, a atividade locomotora total e por aí vai. Um monte de coisa pode ser feita nesse teste. Então, durante a minha carreira, pessoal, e hoje talvez eu seja aí um dos maiores especialistas, né, do mundo nesse teste comportamental, durante a minha carreira toda eu passei por todas essas variáveis do teste. Já utilizei o campo aberto aqui para fazer interação social, para avaliar ansiedade, emocionalidade, medo, atividade locomotora, enfim, protocolos de memória e por aí vai.
Sim, mas eu estou falando aqui muito do campo aberto e vocês, porventura, nunca tiveram contato, nunca viram um campo aberto. Então, é justamente o que está representado nesse videozinho. Aqui vocês veem um aparato bastante simples, a câmera no videozinho está por cima, né? Então vocês estão enxergando por cima do aparato. É bastante simples, é um chãozinho aqui gradeado com umas paredes ao redor dele. Então, as paredes evitam, né, previnem que o animal simplesmente vá embora do teste comportamental. Então, ele é meio que obrigado a ficar andando ali por dentro se ele quiser, né? Os protocolos mais clássicos aqui, a gente coloca o animal no centro do campo aberto ou em algum dos cantos e deixa ele ali durante 5 minutos e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ficar se autolimpando, ele pode tentar escalar as paredes, ele normalmente vai andar muito pelo chão. E normalmente, pessoal, ele vai andar muito aqui, ó, próximo às paredes. Por que o rato faz isso? É bem simples, porque o rato ele utiliza a tigmotaxia como um dos sentidos para ele captar informação ambiental. A tigmotaxia são os bigodinhos que ele tem, né, as vibriças. Então ele fica sempre como se fosse um gato, eles ficam sempre mexendo ali aqueles bigodinhos, né, e ele vai encostando, ele vai raspando, procurando tatear com aqueles bigodinhos uma parede para ele se sentir um pouco mais seguro, porque o rato de laboratório ele nesse caso aqui ele é albino, então ele enxerga muito mal, né? Boa parte das informações que ele capta do ambiente vem do cheiro, do odor, né? E também aqui quando ele está se movimentando as vibriças, os bigodinhos. Então ter uma parede para ele é muito importante. Se vocês querem transferir esse conhecimento para a natureza, é bastante simples, vocês já devem ter visto um camundongo, um rato correndo pela natureza. Normalmente, né, ele vai tentar se expor muito pouco, ele vai ficar próximo aos cantinhos, ali as canaletas, né, ao meio-fio. Por quê? Porque ali ele está um pouco mais seguro, né? Ele consegue defender as costas dele, o dorso, para não ser atacado, ele consegue se localizar bem com as vibriças, ele diminui aí a probabilidade de ser predado por cima, por aves. Então, o rato de laboratório ele é um descendente do rato normal, da natureza. Então, ele mantém muito desses comportamentos. Ou seja, tudo isso para dizer para vocês que se a gente estiver avaliando aqui a emocionalidade, a ansiedade dos animais, neste teste do campo aberto, e eu soltar esses animaizinhos aqui durante 5 minutos nesse teste, eles vão ficar fazendo esse comportamento natural e normal aqui de passear pelos cantinhos do campo aberto. Vou soltar o videozinho aqui para vocês verem, é isso que está acontecendo agora. Ali o ratinho vai andando, vai tateando meio os cantinhos, dá uma escaladinha ali, sai um pouquinho para o meio, mas já volta para o cantinho de novo e segue a vida dele normal, né? Então esse é um rato que a gente diz controle, um rato que se comporta da maneira o mais natural possível nesse teste. O que é o legal aqui? É que a gente pode quantificar o tempo e a quantidade de atividade locomotora que esse animal apresenta na região central do teste do campo aberto. Ou seja, quanto mais vezes ele adentrar esse centro do campo aberto, quanto mais tempo ele passar ali, quanto mais ele se locomover ali, esse é um indicativo que ele está com menos ansiedade, com menos medo ou com menos emocionalidade. Pensem vocês, vamos tentar fazer uma correlação aqui com a situação humana. Vamos imaginar que tem uma festa, um casamento, algo assim, e começa a banda a tocar. A pista de dança está toda vazia. Ou seja, um estímulo estressor, o estímulo aversivo, é a pessoa ir ali na frente e começar a dançar perto da banda, porque está visível para todo mundo, né? Fazer uma vergonheira lá, escorregar ou dançar mal, alguma coisa assim. Mas com o passar do tempo, as luzes vão se apagando, as pessoas vão às vezes tomando alguma coisinha, né? Vai um ou outro lá, começa a dançar, já vem outro, então diminui aquela aversividade em relação ali ao centro da pista, próximo à banda. Então é mais fácil para as pessoas acessarem aquele ambiente. Aqui não vai ter banda nenhuma no teste do campo aberto, né? Simplesmente o animal ele tem que escolher por vontade própria se ele quer se arriscar, se ele quer passar aqui pela região central do campo aberto. Então isso depende da emocionalidade, da questão psicológica, de como ele está se sentindo naquele momento, né? E obviamente essa questão psicológica é aí que vem o meu interesse específico de pesquisa. Essa emocionalidade, medo, ansiedade, essa questão psicológica, ela depende de fatores ambientais e de fatores genéticos.
Então, os fatores genéticos vão condicionar mais ou menos um comportamento dos animais aqui nesse aparato que pode se repetir se eu expor ele novamente. E os fatores ambientais, eles podem variar esse comportamento, né? Dependendo se o animal esteja aí, por exemplo, estressado com o ambiente que ele está vivendo, ele pode modificar o comportamento aqui no teste do campo aberto. Ele pode ficar mais ansioso, mais medroso, mais emotivo. Então eu vou avançar o videozinho agora aqui para vocês, um pouquinho, para vocês verem uma situação onde o animal é mais destemido, onde o animal está se aproximando muito mais aqui do centro do campo aberto, o que seria considerado então um animal de menor ansiedade, de menor emocionalidade. Olha ali, olha que legal, ele passeando aqui pela região central. Obviamente ele não vai ficar o tempo todo ali, isso seria um comportamento já quase que não muito natural. Aí são algumas linhagens específicas que eu tenho aqui no nosso laboratório. E aí já voltou lá para o cantinho, mas ele vai daqui a pouco se aproximar da região central de novo. Tá ali, ó, já está olhando, fazendo uma avaliação de risco e tá ali os créditos do videozinho. O interessante, pessoal, é que nós conseguimos modular os comportamentos aqui no teste do campo aberto com agentes farmacológicos. Então, as drogas que já estão liberadas no presente momento, que já têm efeito conhecido em seres humanos, por exemplo, uma droga, um diazepam e um Valium, que diminui a ansiedade em seres humanos, ela também vai diminuir a ansiedade e o medo dos animais aqui nesse teste comportamental. E a gente pode utilizar ele também para fazer pesquisa de novos agentes farmacológicos, de novas drogas para depois serem testadas em seres humanos e talvez aprovadas, né, para uso em seres humanos. Vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo fala, o maracujá é calmante, o maracujá tem um efeito ansiolítico, né, de diminuição da ansiedade. Bom, a gente pode fazer um extrato aqui do maracujá, de uma espécie específica, seja um extrato de folhas, da casca, do fruto, testar esse extrato em diferentes concentrações nos animais nesse teste aqui do campo aberto. Se tiver um efeito de diminuição de ansiedade aqui sem alterar muito o padrão locomotor do animal, opa, esse é um cara candidato agora para a gente tentar avaliar esse extrato, ver que componentes tem dentro daquele extrato, talvez tentar isolar um deles para procurar aqui um medicamento futuro para seres humanos. Então é um teste realmente muito válido, muito simples, né? Uma caixa aí basicamente de 1 metro quadrado com paredes de 40 centímetros de altura. No nosso caso não foi nem comprado das empresas, foi construído por um marceneiro há bastante tempo atrás. A gente tem depois também outras versões de acrílico, enfim, que aí já são mais high-tech, se é que a gente pode dizer assim. Mas eu não estou falando aqui da super tecnologia para vocês, é um aparato bastante simples, mas que é extremamente complexo. Então eu estou nas últimas décadas aqui debruçado em cima dele por várias razões, como eu já comentei nesse vídeo aqui para vocês. E a gente ainda tem muita pergunta para entender o que se passa na cabeça dos animaizinhos, dos ratinhos de laboratório, quando eles são apresentados a esse teste comportamental. Se algum dia no meu tempo de vida nesse planeta que eu conseguir responder algumas dessas perguntas, certamente a gente vai conseguir entender melhor o próprio cérebro dos seres humanos. Podem ter certeza disso. Antes de eu terminar esse videozinho, pessoal, é importante relembrar que originalmente, e eu tenho esse artigo, se algum de vocês quiserem depois, eu posso compartilhar tranquilamente, é só pedir aí nos comentários, mandar um direct lá no Instagram. Eu às vezes demoro para responder, né, porque tem outras ocupações, mas eu respondo com toda certeza. O artigo original dele é de 1934, ou seja, o campo aberto está fazendo esse ano agora 90 anos de idade. Originalmente ele era circular, como ele foi proposto pelo Hall, mas as versões mais quadradinhas assim ganharam bastante popularidade na ciência e obviamente tem diferenças entre o redondo e o quadrado. Esse videozinho foi gravado com o quadrado, o que eu expliquei para vocês aqui ele é muito relacionado ao quadrado também, né? O campo aberto redondo, ele não tem, obviamente, esses cantinhos aqui, onde o animal dá uma parada, né? Ele se sente um pouco mais seguro, ele faz o que a gente chama de home base, né? É como se fosse uma toquinha, uma casinha, ele fica com as costas para os cantinhos, então ele sente que as costas, o dorso dele está protegido, que ele não vai ser predado por ali, ninguém vai agarrar ele por trás, né? Já o redondo não, ele tem a tendência a ficar correndo muito tempo, circulando muito tempo, então é uma tarefa um pouco mais estressante
E é uma tarefa que muda a interpretação, então, comportamental, psicológica desses animais. Mas isso é tema para um outro vídeo, né? Vou ter que achar um videozinho bastante bom aí do campo aberto circular na internet para daí comentar a respeito dele com vocês. Certo, galerinha? Então, sem maiores delongas, essa foi uma aula bem curtinha para falar então do campo aberto, que eu utilizo muito aqui no laboratório, meus estudantes estão o tempo todo utilizando. Nós temos linhagens aqui de ratos bem interessantes, né? Temos comportamentos bem destemidos nesse aparato. E também, obviamente, eu utilizei ele lá no meu pós-doutorado com algumas outras perguntas científicas que um outro dia eu conto para vocês num vídeo aqui, senão fica realmente muito longo. Então, também é uma felicidade bastante grande, né? Revisitar esse vídeo, ver que o pessoal, né, ainda assiste ele, né? Todo dia tem lá alguém assistindo, não só em português, como né, o pessoal fora do Brasil também, que pratica ciência em alguns outros países. Então, espero que os outros vídeos um dia tenham tanto sucesso assim, que levem tanto conhecimento para as pessoas e esclareçam as dúvidas aí dos cientistas e dos não cientistas. Para vocês que não são da ciência, tá aí. Olha só, que legal. Basicamente, quase que vocês conseguem fazer na casa de vocês uma avaliação comportamental aí de emocionalidade, de ansiedade dos animaizinhos de vocês. De repente, a gente pode até tentar aí, né, no futuro, com espécies que nem estão descritas no presente momento, né, e vocês se tornando aí os cientistas caseiros, né, desenvolvendo seus próprios campos abertos aí para outras espécies. Quem sabe até onde isso vai nos levar, né? Pessoal, muito bom estar aqui de volta. Um grande abraço para vocês todos. Sempre que possível eu vou estar aqui falando de temas que eu trabalho, de outros temas científicos ou de alguns vídeos bem interessantes que a gente vê por aí. É só sobrar um tempinho que certamente eu volto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.